Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Espaço Singular. Esse espaço aqui que é a consequência de desejos, não de analistas, mas desejos de sujeitos, né, que em algum momento foram atravessados pela psicanálise e acreditaram na possibilidade de difundir o conhecimento da psicanálise sob diversas formas, seja no lugar do analista, seja no lugar do professor, seja nesse espaço que a gente está investindo para se transformar também num espaço de transmissão. Meu nome é André, para quem não me conhece, sou psicanalista aqui, né, da equipe, compostas por psicanalistas também, claro, né? Esse é o propósito. O único homem entre várias mulheres, medo, né? Mulheres bonitas, dentro do padrão e deixando o padrão de lado, bonitas porque são desejantes, são pessoas especiais e que compõem essa equipe que é importante para todos nós, em especial para mim. Então a gente tem a Carolina, que está aqui na frente, temos a Sibeli Barbará, Simone, Fernanda, a Maria, que está em algum lugar que eu não sei, a que está aqui. Eu uso óculos, eu estou sem óculos, gente. Né? Tem a Mena Moda, que está aqui. Bom, tem toda a equipe, né? Terrível a gente ficar nomeando, mas sempre esquece, né? Bom, é um dia especial aqui para a clínica. É especial em específico para mim, né? Porque eu iniciei, né, roubando a fala do nosso convidado, um tempinho, um pouquinho, mas aqui a gente opera no tempo lógico, então não tem problema. Eu, como quem compõe também essa equipe, também foi atravessado pela psicanálise, né? E já aí com um percurso de 11 anos, eu digo 11 anos, que é o percurso da minha análise, né? E a minha análise, ela teve ali a presença de alguém importante que fez com que despontasse esse desejo e além disso, fazer com que eu pudesse desejar e acreditar na possibilidade de desejar, sem morrer, né? E isso eu devo, né, uma dívida impagável, né, a essa pessoa que é o meu analista. Eu apresento a vocês, né, o nosso convidado especial e meu analista, né, Conrado Ramos. Boa tarde a todos. Quero agradecê-los, né, pela presença, pela oportunidade de interlocução, né. Agradecer especialmente, né, o André Sibeli, né, pelo carinho, pelo convite, né. Bom, fui convidado, né, para conversar com vocês sobre o desejo de analista na direção do tratamento, né. Bom, é um tema difícil, né? É um tema difícil porque temos diversos comentadores do Lacan, né? E todos eles se propõem a dizer, afinal de contas, o que é o desejo do analista, né? E a gente fica em dúvida, inclusive, se o Lacan conseguiu dar ao conceito, ou ao desejo de analista, a dignidade de conceito, né? Quer dizer, há quem diga, inclusive, não tem força conceitual, não se tornou propriamente um conceito como transferência, como pulsão, né? O discurso, que se tornaram conceitos, seja em Freud, seja em Lacan, né? Então, falar do desejo de analista implica, se quisermos, né, entrar num debate com uma série de comentadores, e aqui eu cito uma comentadora de força, em especial, que é a Diana Rabinovich, que tem um livro sobre desejo do analista, né? Enfim, então, para quem quiser trabalhar pela via dos comentadores, a Diana Rabinovich, eu acho que tem um cuidado especial com essa dimensão conceitual do desejo de analista, né? Mas, enfim, é um debate complexo porque cada um, né, acaba construindo, por força disso, o seu próprio conceito de desejo de analista. Justamente pela abertura que o Lacan deu
ao desejo de analista enquanto tal. E aí eu me propus, bom, então não vou dialogar com os comentadores, eu me propus a ser um comentador, tá? Então não vou lançar a minha teoria do desejo de analista, né? Mas sim buscar no Lacan onde ele fala do desejo de analista. Afinal de contas, o que ele quer dizer quando fala desejo de analista? Então, fui até o Lacan, buscar no Lacan os lugares em que ele falou do desejo de analista. Não são tantos assim, né? Quer dizer, eu me surpreendi, porque no final das contas não achei assim uma lista de 200 lugares em que o Lacan falou. Não são tantos assim, né? De 58 a 73 a gente encontra umas 20 vezes, não muito mais do que isso. Posso estar equivocado, eu fiz uma pesquisa escaneando textos eletronicamente, então tem lá a sua facilidade, mas não é muito confiável. O ideal seria mesmo pegar texto a página por página, né? Mas a partir destes lugares eu escolhi alguns que eu vou tomar a liberdade, ainda que seja um pouco chato isso, né, de ler trechos do Lacan, que não é uma leitura fácil, né? Mas de pegar esses trechos do Lacan e aí tecer meus comentários. Eu escrevi alguns comentários, eu vou estar lendo em parte meus comentários, em parte trabalhando abertamente o que o próprio Lacan trouxe, tá? Para a gente poder pensar, afinal de contas, se isto tem ou não uma dignidade conceitual, né? E afinal de contas, o que Lacan quer dizer quando ele usa desejo de analista, tá? Eu posso antecipar, né? Já colocar o final da coisa, né? Aonde eu acho que o Lacan chega, né? Eu acho que o Lacan chega, para a gente retomar aqui, né, o discurso do analista, como sendo, né, um discurso que alguns autores, o Lacan não diz isso explicitamente, mas alguns autores entendem que é algo que veio formalizar o desejo de analista, né? Quer dizer, uma tomada formal do desejo de analista seria o discurso do analista, ou seja, a partir da teoria dos discursos, né? 69, enfim, o Lacan teria encontrado, por assim dizer, uma expressão matêmica ou matemática, né, para o desejo de analista. Tá, mas aí isso tudo compõe desejo de analista? Ele não diz, ele chama de discurso do analista, né? Mas se a gente quiser procurar o desejo de analista aí dentro, em função das coisas que ele diz ao longo da obra, né, nós podemos achar, sim, em dois lugares, né, o desejo de analista como um operador de causa de uma análise, não é? Então a relação do desejo de analista com objeto A na função de causa, portanto uma dimensão de operador do desejo de analista, o desejo de analista como operador de uma análise, operador na medida que faz funcionar uma causa, e isso ele vai dizer explicitamente, de saída, né? E o desejo de analista aqui, como produto de uma análise, né? O que uma análise produz é o desejo de um analista, né? Na medida em que marca, e aí não mais como operador de causa, mas sim como nomeação de um analista. Um analista que se autoriza, né, por si mesmo, né, teria uma marca de um desejo inédito que o permite, por assim dizer, sustentar o desejo de analista. Portanto, que o permite a transmitir o desejo de analista. Então, o desejo de analista é o que se transmite, seja do agente do discurso do analista ao produto, a produção do discurso do analista. Então, quando a gente pensa o desejo do analista, né, na direção do tratamento, né, ele é aquilo que começa, quer dizer, não tem tratamento se não houver, né, desejo de analista, mas é aquilo que termina também, né? Quer dizer, não tem tratamento que chegue ao fim sem que encontre algo do desejo de um analista que ali emerge como efeito, como resultado de uma análise, né? E não à toa, aí o Lacan propõe um dispositivo de escola, o passe, né? Todo mundo já deve ter notícias do passe, né? O dispositivo de escola para fazer o quê? Para encontrar esta marca singular, nome importante, né? Esta marca singular
do desejo analista. Como cada um inventou, fez, a partir de sua própria análise, esse desejo analista. Né? Então, quando Lacan propõe o passe, é para investigar o quê? Para verificar se há desejo analista. Naquele que se dispõe a ir ao passe, a dizer, eu terminei uma análise. Né? Mas o passe não é para verificar fim de análise. Não necessariamente, não é isso. Não é esse o propósito. O propósito era verificar se há desejo analista ali. Né? Então, portanto, a ideia do Lacan era compreender ou verificar como se alguém surge enquanto analista, como produto de uma análise, porque isso é marcante para o Lacan. Né? Como é que se faz um analista? Estudando, atendendo, de certo modo sim, mas se faz numa análise. Isso aqui para ele é fundamental. Né? Então vamos lá, a primeira passagem, então vou ler alguns textos, alguns trechos, textos mesmo, né? Alguns trechos são mais longos, então vão parecer textos, né? Mas outros são mais curtinhos, só para a gente lançar. Por isso que eu trouxe um monte de texto aqui, dá a impressão que eu vou falar uma semana. Né? Mas a ideia não é essa não, é porque eu vou pegar em diferentes lugares, tá? Esta primeira passagem a gente encontra nos escritos na direção do tratamento. Talvez tenha sido, né, o primeiro lugar que Lacan tenha falado do desejo de analista. Eu digo talvez tenha sido porque foi o primeiro que eu encontrei. Para trás eu não encontrei. E aí é preciso demonstrar que não há, para que não haja de fato. Como eu não posso neste momento demonstrar que não há, pode haver e eu não achei. Tá? Então é o primeiro que eu encontrei. Né? Então, na página 620 e 621 dos escritos, vocês vão encontrar o seguinte, na direção do tratamento. Então Lacan está terminando um ponto. Ele diz, falando dos objetos, né, parciais, é que esses objetos, parciais ou não, mas seguramente significantes, o seio, o excremento, o falo, o sujeito de certo os ganha ou os perde. É destruído por eles ou os preserva. Mas, acima de tudo, o sujeito é esses objetos, conforme o lugar em que eles funcionam em sua fantasia fundamental. E esse modo de identificação com o objeto só faz mostrar a patologia da propensão a que é impelido o sujeito no mundo em que suas necessidades são reduzidas a valores de troca. Capitalismo, né? Só encontrando essa mesma propensão, sua possibilidade radical, pela mortificação que o significante impõe à sua vida numerando. Tá. Aí ele passa para o ponto seguinte e diz o seguinte. Ao que parece, o psicanalista, simplesmente para ajudar o sujeito, deveria estar a salvo dessa patologia, que, como vemos, não se insere em nada menos do que uma lei férrea. O psicanalista deveria estar a salvo dessa patologia de oferecer-se como objeto de troca. É justamente, ou deixar-se mortificar pelo significante. Né? É justamente por isso que se imagina que o psicanalista deve ser um homem feliz. Não é a felicidade, aliás, que se vai perder-lhe? E como lhe seria possível dá-la se ele não tivesse um pouco dela, diz o bom senso. Afinal, se eu vou pedir felicidade ao analista, é porque ele deve saber sobre isso. Né? É fato que não nos recusamos a prometer a felicidade, numa época em que a questão de sua medida se complicou. Né? Antes de mais nada, porque a felicidade, como diz Saint-Just, tornou-se um fator da política. Sempre a felicidade como um fator da política, né? Quer dizer, quando não se cumpre com o prometido, né, volta-se para o lado contrário em busca da felicidade. Né? Sejamos justos. O progresso humanista de Aristóteles a São Francisco não satisfez as aporias da felicidade. Perde-se tempo, como sabemos, procurando a camisa de um homem infeliz. E aquilo a que se chama uma sombra feliz deve ser evitado. Se a gente põe a felicidade como um bem, bom, a gente sabe quantas atrocidades a história já fez em nome da felicidade. Então, a ser evitado pelos males que propaga. É realmente na relação com o ser que o analista tende a assumir seu nível operatório. É realmente na relação com o ser que o analista tende a assumir seu nível operatório. E as chances que para esse fim lhe oferece a análise didática, né,
não devem ser calculadas apenas em função do problema supostamente já resolvido pelo analista que o guia nela. Então, a relação, eu falando em capitalismo, hein? Realmente na relação com o ser que o analista deve assumir seu nível operatório. Agora, não se pode esperar que isso venha do analista na medida em que o analista já tenha resolvido o seu problema, né, com a felicidade. Né? Há desventuras do ser que a prudência dos colégios de psicanálise, e nesse momento o Lacan ainda está, né, ainda não tem escola lacaniana. Né? A prudência dos ele é analista de data nesse momento. Né? A prudência dos colégios e o falso pudor que garante as dominações não ousam suprimir deles mesmos. Né? Cabe formular uma ética que integre as conquistas freudianas sobre o desejo. Não está formulado ainda, isso que ele está dizendo em 1958. Então, onde que nós vamos buscar? Na felicidade, o analista está resolvido, na garantia do analista de data. O analista de data, então, é a garantia sobre né, o que vai se transmitir? Não. Cabe formular uma ética que integre as conquistas freudianas sobre o desejo, para colocar em seu vértice, e aqui ele deixa ambíguo, né, vértice do desejo ou da ética, dos dois, que seja, para colocar em seu vértice a questão do desejo do analista. Então, está ele aqui, em 58, propondo, temos que formular uma ética, né, para dar conta das conquistas freudianas sobre o desejo, e aí colocar algo que seja operatório sobre o desejo do analista. Né? Então, no meu entender, é o primeiro momento em que ele fala do desejo do analista. Né? Então, por uma ética do desejo, né? É isso que a gente pode extrair do trecho agora. Né? Uma ética do desejo em oposição à ideia de felicidade, bem supremo, bem comum, etc. Né? Então Lacan está propondo que a ética da psicanálise é uma ética do desejo e não uma busca do bem supremo. Né? É no vértice desta ética que o analista assume seu nível operatório. Então o desejo do analista já está posto de saída, entendendo que fosse o primeiro momento, tá? De saída como um operador analítico, ou seja, por uma função lógica, por uma função matemática. Né? O desejo de analista como um operador. Esse nível operatório não se sustenta na relação com critérios objetivos, como felicidade, né? Mas em critérios subjetivos, na relação com o ser. Ele diz isso, não explica, mas diz que não é nos critérios, não são em critérios objetivos, mas em critérios subjetivos. As chances para isso estão na própria análise do analista, mas sem que o analista seja a garantia disto. Porque o analista do analista é de data. Então está resolvido o problema, ele vai me passar isso. Não há garantia. Tá? Então em 58, Lacan muito claramente interrogando, né, como lançar uma ética que sustente o desejo de analista e de que modo. Seguindo, né? Deixa eu achar aqui no meu mapa. O segundo lugar que eu encontrei... Não, pode deixar. Tá. Se eu me organizar, não vai funcionar. É importante que fique assim. No seminário 8, né? O segundo trecho está no seminário 8, né? Que é o seminário sobre a transferência. Na página 108, 109, ele volta a falar do desejo de analista. E aí volta a falar a partir da transferência, né? Claro, que é o nome do seu tema do seminário. E claro, a partir do Sócrates, que é o seminário em que ele analisa o banquete. Né? Diz ele, atopos, atopia, né? Fora do lugar. Um caso inclassificável, insituável, fora do lugar, né? Não se situa. Atopia não se pode meter em parte alguma. É disso que se trata. Aí está o que o discurso de seus contemporâneos murmurava a respeito de Sócrates. Era um discurso atópico, fora de lugar, para sua época. Né?
até hoje. Para mim, para nós, essa topia do desejo sobre o qual coloco um ponto de interrogação não coincide, de certo modo, com o que poderia chamar de uma certeza, de uma certa pureza tópica. Um lugar puro. Na medida em que ela designa o ponto central onde, em nossa topologia, o espaço do entre duas mortes, ponto central onde, em nossa topologia, está em estado puro e esvazia o lugar do desejo como tal. Tá, vamos seguindo. O desejo ali não passa de seu lugar na medida em que não passa, para Sócrates, de um desejo de discurso revelado, revelando para sempre. Bom, quem lê os diálogos do Platão, nos quais o Sócrates se faz presente, o Sócrates é um chato, porque ele faz pergunta, e faz pergunta, e faz pergunta, e faz pergunta. Ele tem uma posição histérica, o Lacan deixa muito claro uma certa histeria do Sócrates, mas alguém que, enfim, supõe um saber. Mas supõe que o outro tem um saber, mas um saber que ele não sabe que tem. E é por isso que ele fica interrogando o outro, para que o outro mostre o saber que ele tem e não sabe que tem. Lacan identifica isto, um lugar de analista. Daí resulta a atopia do sujeito socrático, se é que jamais antes dele foi ocupado por algum homem tão purificado este lugar de desejo. Tá. A esta pergunta não respondo, se teve alguém antes. Exponho-a, ela é verossímil e nos dá ao menos um primeiro balizamento para situar aquela que é a nossa questão. Qual é? Que não podemos eliminar a partir do momento em que a introduzimos pela primeira vez. Qual é a nossa questão? Afinal, não fui eu quem a introduziu. Ela já estava introduzida desde que percebemos que a complexidade da questão da transferência não é absolutamente limitável àquilo que se passa no sujeito dito paciente, no analisado. Então, está interrogando a transferência a partir desse lugar do Sócrates. Em consequência disso, coloca-se a questão de articular, de uma maneira um pouco mais avançada do que foi até agora, o que deve ser o desejo do analista. Não basta falar agora de catarse, purificação, se posso dizer, do grosso do inconsciente no analista. Tudo isso fica muito vago. Uma inquietude do Lacan. Nada resolve, nada até agora foi dito de importante sobre isso. Tudo isso fica muito vago. Catarse, purificação, etc. É preciso fazer justiça aos analistas que, há algum tempo, não se contentam com isso. Não para criticá-los, mas para compreender com que obstáculo estamos lidando. É preciso perceber que não estamos nem no comecinho daquilo que, no entanto, se poderia articular tão facilmente sobre a forma de questão, com referência ao que se deve ser obtido em alguém para que ele possa ser um analista. O que se deve ser obtido em alguém para que ele possa ser um analista? Nós estamos nem no comecinho dessa questão. Dizem, é preciso que ele saiba agora um pouquinho mais da dialética do seu inconsciente. Mas o que ele sabe disso exatamente, afinal? O analista. E, principalmente, até onde o que ele sabe disso precisou ir com relação aos próprios efeitos do saber? E formulo para vocês simplesmente esta questão. O que deve restar de suas fantasias do analista? Sabe que sou capaz de ir mais longe e dizer sua fantasia, se é que existe uma fantasia fundamental. Se a castração é aquilo que se deve aceitar no último termo da análise, qual deve ser então o papel da cicatriz da castração no eros do analista? Ele está levantando questões sobre até onde vai uma análise para que a gente diga, ali tem um analista. Não tem nada formulado. Estas são questões mais fáceis de expor do que de resolver. É por isso mesmo que não se as expõe. Silêncio, Não se colocavam essas questões. E, acreditem-me, também não iria expô-las no vazio, só para fazer cócegas na imaginação de vocês. Se não pensasse que deve existir um método enviesado, até mesmo oblíquo, até mesmo de atalho,
para trazer algumas luzes a essas questões, as quais nos é, evidentemente, impossível no momento responder plenamente. Aqui é legal para a gente entender como Lacan trabalha. Né? Se o inconsciente é matemático, ele parte desse princípio. Não vamos entrar nesses detalhes agora, mas ele parte desse princípio. Se para o Freud há inconsciente, é a convicção freudiana. A do Lacan é de que esse inconsciente é matemático. Funciona logicamente. Então ele está dizendo, se tem um inconsciente assim, tem um método. Né? Eu não vou poder responder nada plenamente agora é impossível. Mas que tem. Isso que é uma aposta, né, no inconsciente como estrutura. Né? Então, e se tem, a gente acha, a gente pode descobrir. Tudo o que lhes posso dizer por hora é que não me parece que aquilo a que se chama relação médico-paciente, com o que implica de pressupostos, de preconceitos, de melaço pululante, né, com aspecto de bicho de queijo, né, nos permite avançar bastante nesse sentido. Não adianta procurar na relação, né, psicanalista, médico, né, psicanalista analisante, médico-paciente, não vai dar muito certo. Trata-se, portanto, para nós de tentar articular e situar o que deve ser, o que é fundamentalmente o desejo do analista. E isso segundo balizas que podem, a partir de uma topologia já esboçada, ser designadas como coordenadas do desejo. Vamos buscar as coordenadas do desejo topologicamente para poder situar o desejo do analista. Pois não podemos encontrar nossas balizas idôneas referindo-nos às articulações da situação para o terapeuta ou para o observador e em nenhuma das noções de situação tais como nos são expostas numa fenomenologia que se elabora à nossa volta. O caminho dele não é fenomenológico, né? Pois o desejo do analista não é tal que possa se bastar por uma referência didática. Não se basta por aí. Não é uma relação com o paciente que pode, por uma série de eliminações e exclusões, nos dar a sua chave. Trata-se de algo mais intrapessoal. Hipótese dele. Isso também não quer dizer que o analista deva ser um Sócrates, nenhum puro, nenhum santo. Depois ele vai dizer que o analista é um santo, né, em televisão. Né? Sem dúvida, esses exploradores, que são Sócrates e os puros ou os santos, podem nos dar algumas indicações relativas ao campo que está em questão. Isso não é dizer bastante. Pensando bem, é a este campo que referimos toda a nossa ciência, entendo experimental, da ciência clássica. Né? Mas é justamente devido ao fato de que é por meio deles que a exploração é feita que possamos talvez definir, e em termos de longitude e de latitude, as coordenadas que o analista deve ser capaz de atingir para, simplesmente, ocupar o lugar que é seu, o qual se define como aquele que ele deve oferecer vago. Então, quais são as coordenadas, longitude e latitude, que o analista deve ser capaz de atingir para ocupar o lugar que é o seu, o qual se define como aquele lugar que ele deve oferecer vago ao desejo do paciente, para que se realize como desejo do outro. Bom, então está dando novas pistas, né? O desejo do analista implica encontrar coordenadas pelas quais alguém é capaz de se oferecer como um lugar vago ao desejo do analisante, né? Para que se realize como desejo do outro, para isso é analisante, né? E aí, comentando, né? Lacan articula o desejo do analista à atopia do sujeito socrático, né? O desejo de discurso. Então, está dando uma pista. O desejo do analista tem a ver com desejo de discurso, desejo de fazer falar, desejo de colocar em movimento o discurso. O desejo do analista deve ser situado por seu lugar, suas coordenadas, sua topologia. Ele colocou tudo isso no mesmo trecho. Seu lugar, coordenadas, topologia. Não pela fenomenologia, não pelo comportamento, não pela relação com um modelo didaticamente situado. Não é?
A gente entender por que vias o Lacan está buscando o desejo do analista. Não por uma via comportamental, fenomenológica, não é um modelo, não é um exemplo, não é? É uma relação lógica, topológica com o desejo. Desejo do analista é o lugar que se define como aquele a ser oferecido vago ao desejo do analisante para que se realize como desejo do grande outro. O analista sustenta as coordenadas atópicas do enigma do desejo do outro. Como desejo que se localiza por ser insituável. Não se situa, porque se faz enigma. Mas é por aí que se situa. Né? Quer dizer, por não ser localizado, né, é que sua atopia se revela, seu fora de lugar. Né? Por assim dizer, a gente pode dizer que então, há algo do real que se representifica aí, porque foge às coordenadas simbólicas. Né? É um desejo que, por se fazer enigma, abre o desejo do outro para aquele que fala o analista. E é, portanto, nessa forma de enigma que se sustenta o desejo do analista. O que o analista quer? O Lacan responde, levar uma análise até o fim. Mas o que ele quer de mim? Enigma. O que ele quer para a vida dele? Enigma. Pois bem, mais um trecho. Eu estou mapeando os lugares, né, os principais. No seminário 8 ainda, na página 195 agora, ele vai dizer o seguinte: li um artigo que lhes vou indicar mais precisamente da próxima vez, no qual um senhor, no entanto cheio de experiência, se interroga, não sei quem que é esse senhor, né? Não me lembro, se interroga quanto ao que se deve fazer quando, a partir dos primeiros sonhos, e às vezes desde antes que a análise se inicie, o analisado produz em si mesmo o analista, como objeto de amor caracterizado. A resposta do autor em questão é um pouco mais reservada que a de um outro, o qual assume abertamente a posição de dizer que, quando começa assim, num sonho em que alguém traz a figura do analista, né, é inútil ir mais longe, porque há um excesso de relações de realidade. Interrogando dois textos que ele leu. Né? Será assim que devemos dizer as coisas? Para nós, se nos deixarmos guiar pelas categorias que produzimos, é no próprio princípio da situação que o sujeito é introduzido como digno de interesse e de amor, eromenós, como amado, né? É para ele que se está ali. Né? Este é o efeito, se podemos dizer manifesto, mas existe um efeito latente, que está ligado à sua não ciência, à sua insciência. Insciência de quê? Daquilo que é justamente o objeto de seu desejo de um modo latente. Quero dizer, objetivo ou estrutural. Ele está indicando o seguinte, né? Até aqui. Onde nós vamos, em quais coordenadas nós vamos situar o que se passa numa entrada em análise? Alguém se oferece, né, como analisante, né, busca um analista e quer ser amado. Né? Busca o amor do analista. Mas o que está em jogo do ponto de vista estrutural é o quê? Né? Encontrar no analista o objeto precioso. Né? Simplesmente por esse fato, né, ele preenche essa condição de metáfora, a substituição pelo erastês do eromenós. Né? O analista, enquanto amado, ou enquanto amante, erastês, né, passa a ser amado, por carregar o objeto precioso. Né?
Não é de surpreender que vejamos seus efeitos ardentes desde o começo da análise e no amor de transferência. Não há meio, no entanto, de ver aí uma contraindicação. É aí que se coloca a questão do desejo de analista. Aí de novo. Né? E, até certo ponto, de sua responsabilidade. Então, para dizer a verdade, para que a situação seja, como se exprimem os notários a respeito de contratos, para que a situação seja perfeita, basta supor que o analista, mesmo à sua revelia, coloque por um instante seu próprio objeto parcial, seu ágalma, objeto precioso, né, no paciente com quem está lidando. Aí, com efeito, se pode falar em uma contraindicação. Mas, como vem, nada menos que localizável, ao menos enquanto a situação do desejo do analista não é explicitada. Ele está interrogando, está dialogando com outros dois autores, né? Que um analisante bote algo de precioso na figura, por assim dizer, do analista, isso não é contraindicado. Isso é necessário para uma análise. Que o analista faça isso em relação ao analisante, aí é contraindicado. E é curioso, que então ele coloca o desejo de analista num lugar diferente, porque o desejo de analista não é um desejo por um objeto precioso que está no outro. É um desejo que implica sustentar um objeto precioso. Não é? E que não é em si. Não é, então eu tenho. Não, isso não é propriamente, isso é narcísico, isso não é propriamente o desejo do analista. Não é? Mas sustentar que há um objeto precioso, que causa o desejo do analisante. Como comentário. Manifestamente, o amor de transferência coloca o analista no lugar de amado. Latentemente, isto implica estruturalmente colocar o analista como amante daquele que o ama, realizando assim o analisante a oferta de si como objeto do grande outro. Não é? A ideia é que o analisante se ofereça como objeto, tentando atualizar a fantasia, né, na relação analítica, por isso neurose de transferência. Lacan indica que a contraindicação não está na operação do amor de transferência, mas sim no colocar o analista, né, seu próprio ágalma no analisante. Isso é responder à demanda de amor. Né? Só há um sujeito num discurso. Todos eles só tem um sujeito. Não tem dois. Se o sujeito aparece do lado do analista, alguma coisa não está funcionando, por assim dizer, no campo da análise. Se o analista começa a ser demandante, né, então o lugar fálico, por assim dizer, está do lado do analisante. Né? Então é importante que o sujeito apareça do lado do analisante. O desejo do analista aí se coloca em sua responsabilidade, que é a de fazer surgir o sujeito do lado do analisante. E de sustentar o álgama do lado da causa da análise, não necessariamente no lugar do analista. Como operador que é, o desejo de analista não toma o analisante por objeto e não oferece o analista como objeto do analisante. O desejo de analista sustenta a causa do desejo como desejo de discurso, para retomar o Sócrates. Né? Lembrando que este desejo socrático é aquele que interrogava o outro como portador de um saber que ele tem, mas que ele não sabe que tem. Mais um ponto, também no seminário 8. Como é um seminário sobre a transferência, então ele fala bastante do desejo do analista. Né? Acho que é o lugar em que ele mais falou do desejo do analista. A última aula do seminário, quase os últimos parágrafos. Né? Tem um ponto curioso. Né? Quase o último parágrafo do seminário 8, ele fala do desejo do analista. O último parágrafo do seminário 10, ele fala sobre o desejo do analista. O último parágrafo do seminário 11, ele fala do desejo do analista. Parece que ele terminava os seminários falando do desejo do analista, o que não é qualquer coisa. Né? Então, aqui quase acabando o seminário 11, o 8,
É porque o do 11 é magnífico, né, o trecho, a gente vê já. O que Sócrates sabe, e que o analista deve ao menos entrever, é que, no nível do pequeno a questão é inteiramente diferente daquela do acesso a algum ideal. O pequeno a não tem nada a ver com o ideal. O amor somente pode circundar o campo do ser. Circundar o campo do ser. E o analista, esse só pode pensar que qualquer objeto pode preenchê-lo. Qualquer objeto pode preencher o campo do ser. Aí está onde nós, analistas, somos levados a vacilar. Nesse limite onde se coloca a questão do que vale qualquer objeto que entra no campo do desejo. Não há objeto que tenha maior preço que um outro. Aqui está o luto em torno do qual está centrado o desejo do analista. Não tem objeto que vale mais. Ou seja, tem que deixar cair o objeto precioso. O luto em torno do qual está centrado o desejo do analista. Curioso, né? Porque qual a característica, qual é, portanto, a natureza, não de natural, mas de essência, né? De fundamento, do desejo do analista? É um desejo que se sustenta tendo a experiência do luto do objeto, da perda do objeto. Vejam, ao termo do banquete, sobre quem vai incidir o elogio de Sócrates. Então, quem que Sócrates vai elogiar? Né? Sobre o babaca dos babacas, né? O mais babaca de todos, e mesmo o único babaca integral. Ele termina falando que se alguém sabe do amor é o Agatão, né? Que, enfim, tinha acabado de fazer, era uma comemoração sobre uma comédia dele sobre o amor, né? Então, o banquete era um simpósio, né? Um simpósio no sentido grego do termo. Eles se reuniram para comer e falar sobre um tema. E o tema do banquete é o amor. Cada um foi falar do amor. O Sócrates chegou atrasado, com uma confusão e tal, né? Mas aí o Alcibíades veio declarar o amor para o Sócrates e tal. E aí o Sócrates, aí a coisa termina, o Sócrates dizendo, mas quem tem alguém que sabe do amor é o Agatão, né? Que falou um monte de bobagem, né? Imaginem que é a ele que se dá a honra de dizer sobre uma forma ridícula, né, o que há de mais verdadeiro sobre o amor. Ele não sabe o que diz, ele diz asneiras. Mas isso não tem importância alguma. Ele nem por isso deixa de ser objeto amado. E Sócrates diz a Alcibíades, tudo que você diz a mim é para ele. Ou seja, o objeto precioso não está em mim. Está no Agatão, que era o dono da festa. Né? Então, comentário. O desejo do analista está centrado em torno do luto, da relação do A com o I. Né? Que isso vai voltar depois. O A com o I. Né? Depois isso vai aparecer no gráfico do desejo como I de A. Né? Lá no gráfico do desejo é o I de A. Né? A ética do desejo, numa análise, não é escatológica. Não visa a um bem supremo. De status, né? De fim, de visar um fim. Tudo que você diz a mim é para ele. Operador do desejo do analista que faz deslocar o ágalma do lugar do analista para outra cena. Né? Ah, está no analista. Não está. Tem outro lugar. Fala disso. Tudo bem? Posso seguir? Vejam que eu estou tentando, né, também, ao pegar esses trechos, poder pensar em ato, né, como que o Lacan vai construindo algo em volta do desejo de analista. Né? Não tem nada feito sobre isso, a gente precisa ver precisa inventar alguma coisa em torno disso. E agora ele já está colocando, pera lá, é um oferecer um lugar vago ao desejo do outro. Né? É fazer um luto do objeto. Então ele começa a dar, sim, nomes, por assim dizer, né? Pequenas definições para algo que faz funcionar
o desejo de analista, que ele não perde a dimensão operatória do desejo de analista. Agora, passamos do seminário 8 para o seminário 9. Um trecho, até porque o seminário 8 acabou, né? Aquele trecho era no finalzinho. Né? Então, no seminário 9, na aula de 2 de maio de 1962, ele diz o seguinte: é certo que o psicótico está dentro do tema da angústia, né? Numa análise, tá? Como é que a angústia aparece numa análise? É certo que o psicótico não espera a análise para conhecer a angústia. É certo também que, para todo sujeito, a relação analítica é, nesse domínio, um terreno privilegiado. Conhecer a angústia em análise. Né? Não é para nos espantarmos se admitimos que a angústia tem relações mais estreitas com a identificação. Ora, se na identificação trata-se de algo que se passa no nível do desejo do sujeito em relação ao desejo do grande outro, torna-se evidente que a fonte maior da angústia, em análise, vai se encontrar naquilo que é sua própria essência. Qual é a fonte maior da angústia numa análise? Toda análise, supostamente, atravessa a angústia. Né? O fato de que o outro é, nesse caso, alguém cujo desejo mais fundamental é não desejar. Angustia numa análise o fato de encontrar um outro cujo desejo mais fundamental é não desejar. E vejam o cuidado do Lacan, né? Não é que o outro não tem desejo, né? Ele tem um desejo que é não desejar. É não desejar. Alguém que, por isso mesmo, por não desejar, se permite todas as projeções possíveis, desvela-as também em sua subjetividade fantasmática e obriga o sujeito a se colocar periodicamente a pergunta do que é o desejo do analista. Cada vez que um analisante pergunta o que ele quer, será que gostou disso, será que não gostou disso, né? Será que está feliz, será que não está feliz, será que isso que eu fiz vai contentar, não vai contentar? Está perguntando sobre o desejo do analista. Desejo sempre presumido, jamais definido. Então, o desejo do analista é sempre presumido, jamais definido. E depois ele vai buscar lógica disso. O que é algo que a gente presume e jamais define? Aí nasce, né, logicamente, né, o lugar lógico da singularidade. É aquilo que se presume, mas não se pode definir. Tá? Mas a gente volta nisso, se der tempo. Né? E por isso mesmo, podendo, a todo momento, tornar-se esse lugar do outro, de onde surge, para o analisado, a angústia. Tá. Comentando. Né? Relação do desejo do analista com a angústia em análise. Bom, o analista é alguém cujo desejo mais fundamental é não desejar. Ele formulou isto. Efeitos. No pequeno trecho aqui. Quais são os efeitos disso? Quando o analista sustenta um desejo mais fundamental de não desejar. Os efeitos para o analisante. Todas as projeções possíveis. Então, o que o outro deseja? É um enigma, eu não sei o que o outro deseja, eu vou colocar lá o que eu acho que ele deseja. Desvelamento da subjetividade fantasmática. Naquilo que eu coloco lá, é claro que eu vou colocar o que tem a ver comigo, o que tem a ver com a minha fantasia. Então eu sei o que ele quer tal coisa de mim. Né? Puxa, nada que eu faço dá certo, nada que eu faço agrada o outro. Né? Bom, isso tem a ver com o analisante, não tem a ver, porque o analista não está pedindo nada, está pedindo que fale. Questionamento periódico sobre o que é o desejo do analista. São os efeitos que ali aparecem. Né? Então, é um desejo sempre presumido, jamais definido. O desejo do analista tem uma marca, tem um traço indicativo, né? Tem um traço distintivo, mas não tem significante que o predique, que diga o que ele é. A gente presume, a gente sabe que tem,
mas a gente não sabe dizer que predicado isso tem. Ele é X. Não, ele é. Mas o que ele é? A gente não sabe dizer. Né? É a produção de um S1 que não encontra S2. É uma marca que não faz sentido, porque não busca, né? Não busca uma cadeia significante. Ele indica um a um, mas não reúne. Todo analista é, todo analista tem. Quem é analista? Todos os analistas têm divã. Bom, isso não faz um analista. O que faz analista? Todo analista fez análise. Isso também não faz analista. Né? Porque isso não é fácil. Né? Como é que eu faço? Como é que eu sei como é o analista? Eu busco o traço que bota ele dentro do conjunto. Se ele tem o traço, ele está num conjunto, mas não faz conjunto. Então como é que eu sei? Um a um. Né? Como cada um fez desejo de analista. Como cada um se fez analista. Não é? Então, eu presumo que tem analista ali. Mas eu não consigo predicar. Porque se eu predicar, eu posso fazer conjunto. Posso fazer universal. Não é? E não é da lógica do universal. O analista não cabe na lógica do universal. E o analista pensado estruturalmente. Não é? Cabe na lógica do singular. Não é? Voltaremos a isso. E é a marca do desejo do analista que o Lacan coloca como aquilo que deve se verificar para ver se tem analista. Não é? Bom, agora vamos para o seminário 10. Tá vendo já? Deixa eu ver quanto tempo eu... Mais uma meia hora? Tem mais uma meia hora? Gente, mais uma meia hora? Como estamos? Tem? Tá bom. Isso. No seminário 10, o tal do trecho final, tá? Já fui direto para ele, né? Nós vamos encontrar o seguinte, o modo como ele termina o seminário 10, que é um seminário sobre angústia. Curioso, né? Porque ele fala do desejo do analista. No seminário 9, para a gente identificar algo da angústia. E aqui volta no seminário da angústia a falar do desejo do analista. A interpretação que damos incide sobre a dependência maior dos desejos em relação uns aos outros, mas isso não equivale a enfrentar a angústia. Só há superação da angústia quando o grande outro é nomeado. Só existe amor por um nome. Né? O amor como aquilo que propõe a superação da angústia. Né? Como todos sabem, por experiência própria. No momento em que é pronunciado o nome daquele ou daquela a quem se dirige nosso amor, sabemos muito bem que esse é um limiar da maior importância. Isso é apenas uma marca. Já começando a situar no campo da marca, né? Do nome. Isso é apenas uma marca. Né? Enquanto operador, enquanto causa, relação com objeto A, ele estava falando disto aqui. Agora eu acho que ele vai começar a falar disto aqui. Tá? Isso é apenas uma marca. Marca de algo que vai da existência do A, do objeto A, a sua passagem para a história. Nomear o A. Né? O que faz de uma psicanálise uma aventura singular é a busca do ágama no campo do outro. Interroguei diversas vezes sobre o que convém que seja o desejo do analista. Ele sempre coloca assim, eu sempre interroguei, ele nunca diz que eu resolvi, respondi, né, defini, não. A fim de que seja possível o trabalho ali onde tentamos levar as coisas além do limite da angústia. O que convém que seja o desejo do analista para que nós levemos a coisa para além da angústia. Certamente, convém que o analista seja aquele que,
minimamente, não importa por qual vertente, por qual borda, tenha feito seu desejo entrar suficientemente nesse objeto A, irredutível, para oferecer à questão do conceito da angústia uma garantia real. Tá. Faço aqui o comentário, porque é um trecho importante, mas bastante denso, né? O desejo do analista é um operador que sustenta a dimensão irredutível do objeto A. Irredutível. O objeto A é o quê? Isto, é aquilo, aquilo outro. Não. Ele não se reduz a nada que se possa nomear. É o luto das vestimentas do objeto. Isto é, sua dimensão impredicável. Não tem predicados. Né? Para além das vestes que o objeto pode ter e que colocam em movimento a angústia e as saídas da angústia. O neurótico, quando se depara com a perda do objeto, ou ele se identifica, então tem um nada ali, eu sou esse nada, isso é angustia, ou ele abre o desejo. Se não tem objeto, eu não preciso tamponar o outro deseja e eu também, sigamos. O analista, pelo desejo que sustenta, oferece a causa, é o que o trecho está dizendo, né? E que é fundamental para pensar o desejo do analista. O analista, pelo desejo de analista, oferece a causa, objeto A, a causa, como garantia real ao atravessamento da angústia do analisante. É uma responsabilidade estrutural do analista. Não é possível, pois, que um analista possa apostar no objeto causa do desejo sem dele ter tomado conhecimento por sua própria análise. Não é possível, pois, que um analista sustente as falácias das vestimentas neuróticas do objeto sem que tenha ele próprio experimentados, enquanto falácias, em sua própria análise, em sua própria dimensão falaciosa. Sem que ele tenha feito o seu próprio desejo entrar suficientemente neste A irredutível, neste pequeno A irredutível. Garantia a partir da qual possa dizer a seus analisantes: vem comigo, atravessa a angústia. Ah, mas eu prefiro voltar no lugar em que eu tenho alguma segurança do objeto. Vai. Mas de lá, vai. Do lado de lá tem a causa. Não é? Se não tem a experiência da travessia da angústia, de encontrar o esvaziamento do objeto, recua. Não é? Recua na direção em relação ao tratamento, ao atravessamento da angústia. Não é? Então o Lacan está pondo aqui uma responsabilidade muito grande do analista mediante a angústia do outro. O outro angustiado. Se o analista angustia também, aparece o sujeito do lado do analista. Se o analista angustia também, bom. Aí aponta, leva para outro lugar, né? Vai procurar o médico, vai procurar, né? Isso, né? Fala, não, eu não posso sustentar isso com você, porque eu também estou angustiado. Né? A ideia de que tem uma experiência, depois disso, né? Se reencontra algo que é da ordem do desejo e encontra uma causa. Então vai, dá a mão e vai. Dominique, por exemplo, é essa hora que o analista pega na mão e fala, vem comigo. Né? O que tem do outro lado? Não sei o que você vai encontrar do outro lado, mas eu sei que tem uma causa lá. Deixa esvaziar o objeto e aparecer a causa. Essa aposta só se sustenta quando o desejo do analista opera numa análise. Aí o desejo do analista enquanto operador está muito marcado, né, enquanto função. Vamos ver. Vou procurar um trecho mais curto.
pular mais uma aqui. Página 10. Se for o caso, eu volto neles. Tá, seminário 11, então. Seminário 11, na última aula, 3 lugares que o Lacan fala do desejo do analista, e eu vou retomar aqui. Encerrando o seminário, né? Diz ele, eu estou nas 3 últimas páginas do seminário 11. Ora, quem não sabe, né, que foi ao se distinguir da hipnose que a análise se instituiu? Pois a mola fundamental da operação analítica é a manutenção da distância entre o I e o A. Na hipnose se faz operar a identificação. Na análise, o A. Para lhes dar fórmulas referência, direi: se a transferência é o que da pulsão desvia a demanda, o desejo do analista é aquilo que traz ali de volta. Traz a pulsão de volta. Não deixa a pulsão se vestir. Né? Porque se veste o objeto, vira demanda. Esvazia o objeto, o que aparece? Pulsão. O desejo do analista faz aparecer a pulsão lá onde ela quer ir para a demanda. E, por esta via, ele isola o objeto A. O põe a maior distância possível do I, que ele, o analista, é chamado pelo sujeito a encarnar. O analisante chama o analista a encarnar, mas ele vai para o lado A. É dessa idealização que o analista tem que tombar para ser o suporte do A, do objeto A, separador. Na medida em que seu desejo lhe permite, numa hipótese às avessas, né, encarnar ele, o hipnotizado. Mas o analista se coloca hipnotizado, buscando o inconsciente. É para além da função do objeto A que a curva se fecha. Bom, ele está falando aqui do 8 interior, né? Lá onde deixa eu ver se... Lá onde ela jamais é dita, concernente à saída da análise. A saber, depois da distinção do sujeito em relação ao A. Depois da distinção do sujeito em relação ao objeto A, a experiência da fantasia fundamental se torna a pulsão. Depois que se separa o sujeito do objeto A, que atravessa a fantasia, a experiência da fantasia se torna a pulsão. O que se torna, então, aquele que passou pela experiência dessa relação, opaca na origem, a pulsão? Como um sujeito que atravessou a fantasia radical pode viver a pulsão? Isto é o mais além da análise. E jamais foi abordado. Ele está em 64. Né? Em 3 anos ele lança passe como dispositivo para investigar o que acontece mais além da análise. Isto só é, até o presente, abordável no nível do analista. Na medida em que seria exigido dele ter precisamente atravessado em sua totalidade o ciclo da experiência analítica. Como vive a pulsão depois da travessia da fantasia, a gente não pode saber de todo mundo, mas o analista é uma experiência disso. Não há senão uma psicanálise, a psicanálise didática, o que quer dizer? Uma psicanálise que tenha fechado esse cerco até seu termo. Né? O cerco, não há senão uma psicanálise, psicanálise didática. Então, está radicalizando. O que não é psicanálise didática, não é psicanálise. Né? O que quer dizer uma psicanálise que tenha fechado esse cerco até seu termo. O cerco deve ser percorrido várias vezes. Não há, com efeito, nenhuma maneira de dar conta, né, da necessidade de elaboração, se não é para conceber como o cerco deve ser percorrido mais de uma vez. O esquema que lhes deixo como guia da experiência, como também
de guia de leitura, lhes indica que a transferência se exerce no sentido de reconduzir a demanda e identificação. A transferência busca colocar a demanda e a identificação. É na medida em que o desejo do analista, né, que resta um X, tende para um sentido exatamente contrário à identificação, que a travessia do plano da identificação é possível. Se atravessa o plano de identificação na medida em que se faz operar o desejo do analista. Pelo intermédio da separação do sujeito na experiência. A experiência do sujeito é assim reconduzida ao plano onde se pode presentificar da realidade do inconsciente a pulsão. E mais um trecho, que é o último parágrafo, um dos mais brilhantes, né? Do Lacan, último do seminário 11. O desejo do analista não é um desejo puro. É um desejo de obter a diferença absoluta. Aquela diferença, aquela que intervém quando, confrontado com o significante primordial, o sujeito vem pela primeira vez à posição de se assujeitar a ele. Só aí pode surgir a significação de um amor sem limite, porque fora dos limites da lei, somente onde ele pode viver. Vamos comentar. Desejo do analista com operação de separação do I e do A, do pequeno a. Alienação do lado de I, transferência. O analisante busca trazer tudo para o campo do I, por meio da transferência. A pulsão, né, e o traço unário, ou enfim, o significante que aqui se produz, né, não como ponto de alienação, mas como marco da analista, do outro lado, do lado de A. O desejo do analista não é um desejo puro. É curioso, porque isso só vai se dar conta nos passes. Quando as pessoas trazem, a partir de sua experiência de análise, o que fez ali acontecer o aparecimento de um desejo de analista. E eu trouxe até um exemplo, né? Se houver tempo, a gente lê um trechinho. Né? Cora Guerri, que é uma analista aí, né? Analista de escola, e trouxe o seu testemunho disso. Né? O amor para além da lei, como amor para além do pai, para além da fantasia, e da referência toda fálica. O que ele fala? Só esse desejo puro permite um amor além da lei. Abertura para o não todo e para a contingência. Um amor que suporta a contingência. Suporta uma lógica não toda. E aí a gente precisaria discutir isso depois. Né? Aqui entra em jogo a lógica da nomeação do psicanalista. Ou seja, a singularidade do analista. Ele já está lançando, né, algo que se institui, né, numa análise, né, como uma nomeação, como uma contingência, algo que marca um singular fora de um campo todo. Um singular que não faz conjunto, é isso que eu quero dizer com não todo. Não faz conjunto. Né? E o que é um amor num campo que não faz conjunto? O que é um amor, né, para além de uma referência fálica? Para além da lei. Por quê? Porque é um amor que vai além do pai, vai além da referência fálica. Tem mais 2 trechos só. Acho que os 2 estão nos outros escritos, né? O primeiro deles na proposição. Claro que a gente não poderia deixar de ver a proposição de 1967, que é o texto em que ele lança as bases da escola, né? Que funcionou, não funcionou, deixou de funcionar, depois fez de novo, e seguem analistas às voltas com isso, né? Tentando fazer funcionar. Nos outros escritos, página 257, ele diz o seguinte, né? Dentro do texto da proposição de 9 de outubro. Né?
com o que chamei de fim da partida, fim da análise, chegamos, enfim, ao âmago de nossa colocação desta noite. O término da psicanálise, superfluamente chamada de didática, é, com efeito, a passagem do psicanalizante à psicanalista. Superfluamente chamada de didática, ele vai dizer, toda análise na qual surge um analista é didática. Não precisa ser analista de data. Né? Se fez um analista, aquela análise foi didática. O que não é garantia nenhuma para analistas de datas fazer com que surja um analista. Não é disso que se trata. Né? Nosso objetivo é formular uma equação cuja constante é o ágalma. O desejo do psicanalista é sua enunciação dessa equação cuja constante é o ágalma, a qual só pode operar se caso ele venha ali na posição do x. Do x aí pensando em termos de uma função, né? A gente pode ser que, né? F de x, uma função, né? Implica o ágalma. Caiu em f de x, caiu em x, faz funcionar o objeto precioso que necessário à transferência, né? Desse mesmo x cuja solução entrega ao psicanalizante seu ser e cujo valor tem a notação de menos φ, né, de falo imaginário, e ânsia que designamos como a função do falo a ser isolada no complexo da castração, ou objeto A, quanto àquilo que o obtura com objeto que reconhecemos sob a função aproximada da relação pré-genital. Tudo isso para dizer que, enfim, faz funcionar algo que implica uma articulação com o falo imaginário, com objeto A, com um campo dos objetos. Né? A estrutura assim abreviada permite-lhes ter uma ideia do que acontece ao termo da relação transferencial. O que acontece quando termina uma análise, né? Ou seja, quando, havendo-se resolvido o desejo que sustentar em sua operação psicanalizante, ele não mais tem vontade, no fim, de levantar sua opção. Isto é, o resto que, como determinante de sua divisão, o faz decair de sua fantasia e o destitui como sujeito. Depois, no final, ele não tem mais vontade de sustentar sua opção neurótica, né? De fazer funcionar quanto falo, funcionar enquanto vestimenta pulsional do objeto. Não quero mais isso. Cai, isso é uma certa experiência de atravessamento da fantasia e a experiência de entrar em contato com a causa e, portanto, digamos, uma solução para a transferência. Na página 260, ainda no mesmo trecho, ele diz o seguinte: assim, o fim da psicanálise guarda em si uma ingenuidade sobre a qual se coloca a questão de saber se ela deve ser tida como garantia na passagem para o desejo de ser psicanalista. O fim da psicanálise guarda em si uma ingenuidade, né? É a garantia para o desejo de ser psicanalista? Curioso, aqui ele está falando do desejo de ser psicanalista, né? De onde se poderia esperar, portanto, um testemunho correto sobre aquele que transpõe esse passe. Aquele que transpõe esse passe pode dar o testemunho sobre esse desejo de ser psicanalista. Se não de um outro que, como ele, o é ainda esse passe, um passador. Ou seja, em quem está presente nesse momento o desser, o deixar de ser, em que seu psicanalista conserva a essência daquilo que lhe é passado como um luto. Com isso, sabendo, como qualquer outro na função de didata, que também para eles isso passará. Tentando localizar, não é? Bom, como é que nós vamos saber se no fim de uma análise tem um analista? Primeiro, aquele que diz, eu terminei minha análise, tenho desejo de analista e eu quero dar o meu testemunho. Não é? E quem vai ouvi-lo? Aquele que ainda em análise está passando por isso. Está passando por um luto do objeto. Não é? O que supõe o dispositivo de escola, né, é que este que diz, eu vou dar um testemunho, né, de como surge um analista, né, fale disto para alguém que, segundo o analista de escola, né, está passando por isso.
está passando por um luto do objeto, está enfrentando essa transformação, que ele chama de passe. Né? Transformação é essa na qual pode surgir um analista. Né? Então, este que quer dar o testemunho, que a gente chama de passante, fala a estes que nós chamamos de passadores, e esses vão falar num cartel de analistas que, ao ouvir, né, vão poder levantar a questão, sim, aqui surgiu um analista, tem um desejo de analista, ou não ouvimos, o que não quer dizer que não tem. Se tem, a gente não ouviu. Né? No testemunho que ele trouxe, a tal marca de um desejo de analista não se fez presente, por alguma razão. Né? A ideia do Lacan é que chega no cartel do passe, passando por aquele que está no momento do passe, como sendo, digamos, uma figura sensível para transmitir isso, para transmitir esta transformação de um desejo. Estou trazendo essas questões de escola porque, enfim, o Lacan acaba por levar o desejo de analista a algo que tem a ver com o dispositivo de escola. Né? E aí, na página 581 dos outros escritos, que é a versão original, né, do texto da proposição, que não foi publicada, tem um trecho em que ele diz, né, é por isso que aqueles com quem isso se passou, a ponto de se tornarem beatos, aqui ele já está colocando os analistas como santos, né, parecem me unir o impróprio ao impossível nesse testemunho eventual. A minha proposta será que, antes, seja diante de alguém que ainda esteja no momento original que se comprove que adveio realmente o desejo do psicanalista. É para sustentar que é diante de um passador, de alguém que está passando por isso. Né? Quem pode autenticar melhor do que esse psicanalizante, em pleno passe, a qualidade de uma certa posição? Não desvendemos nada com isso. Não pode dar-se ares de fazê-lo quem não está nesse momento. Trata-se do exato momento de saber se, esse momento que ele está chamando de passe, exato momento de saber se, na destituição do sujeito, a travessia da fantasia, advém o desejo que permite ocupar o lugar do desser. Justamente por querer operar de novo o que o ágama implica de separação. Por que querer operar de novo? Oferecer-se nesse lugar, como analista. Aquilo caiu, mas pode vir o desejo de querer oferecer-se neste lugar, de transmitir isso. Né? Me foi transmitido, agora eu vou transmitir adiante. Né? E por fim, deixa eu ver os comentários que eu tenho aqui. No texto sobre a nota italiana, que é um texto que o Lacan fala sobre o fim de análise para um grupo de italianos, né? Na página 312, 313, que é o último trecho. Depois eu não achei mais. Esse texto é de 73. Então, se Lacan falou de desejo de analista depois de 1973, eu não encontrei. Todos os trechos que a gente foi trabalhando tem entre 58 e 73. Bom, falou durante um bom tempo, né? Vejam como isto nos leva para a lógica, né? Existe saber no real. Ainda que este não seja o analista quem tende a alojá-lo, mas sim o cientista. O analista aloja um outro saber, num outro lugar, mas que deve levar em conta o saber no real. O cientista produz o saber a partir do semblante de se fazer sujeito dele. Está diferenciando o analista do cientista. Condição necessária, mas não suficiente. Se ele não seduzir o mestre, falando do cientista, ocultando-lhe que nisso está a sua ruína, esse saber permanecerá enterrado como esteve durante 20 séculos, nos quais o cientista se julgou sujeito. Bom, volto a esse ponto sumamente conhecido apenas para lembrar que a análise depende disso, mas que, assim mesmo, para ele, Freud, isso não basta.
Seria preciso que a isso se juntasse o clamor de uma pretensa humanidade, para quem o saber não é feito, já que ela não deseja. A humanidade não deseja saber nada do inconsciente, não deseja saber nada da castração. A humanidade prefere objetos fáceis. Vai lá, oferece qualquer coisa, faz massa. Não? Ninguém quer saber da castração. Só existe analista se esse desejo de saber, sobre saber que há no real, né? Se esse desejo lhe advier. Só existe analista se esse desejo de saber sobre a castração lhe advier. Já que por isso ele seja rebotalho da dita humanidade. Ele vai pagar por isso. Porque ele vai ser aquele que aponta a castração. A humanidade não quer saber disso. Qual é o lugar do analista? Apontar a castração. Exclusão. O lugar da psicanálise, por causa disso, é estar à margem da sociedade. Incomoda. E só é psicanálise enquanto incomodar. Quando virar moda, deixou de ser psicanálise. Aí há que se pensar o que está acontecendo. O que estamos fazendo, por assim dizer, né? Que perdemos o saber sobre a castração. Né? Digo desde já, essa é a condição da qual, por alguma faceta de suas aventuras, o analista deve trazer a marca. Por alguma faceta de suas aventuras, o analista deve trazer uma marca, a marca deste desejo de saber sobre a castração. Né? Cabe a seus congêneres, outros analistas, saber encontrá-la. Salta aos olhos que isso supõe um outro saber elaborado de antemão, do qual o saber científico forneceu um modelo e pelo qual tem a responsabilidade. Bom, é justamente aquela que lhe imputo de haver transmitido unicamente aos rebotalhos da douta ignorância um desejo inédito. O que se transmite de análise em análise, o que se transmite de analista em analista, é um desejo inédito, um desejo que tem a ver com saber sobre a castração. O qual se trata de verificar. Há que se verificar se tem essa marca, né? Para fazer o analista. Haja que houver, né, com que a ciência deve à estrutura histérica, o romance de Freud são seus amores com a verdade. Tá, bom, aí entra por outros caminhos, né? Enfim, concluindo, né? A última aparição, por assim dizer, do desejo de analista é para dizer, né, que o desejo de analista é um saber sobre o real da castração e que só se transmite numa análise e, portanto, de análise em análise. E, portanto, pode ser verificável pelo dispositivo de escola que Lacan chama de passe, sobre o qual a gente pode depois conversar. Tá? Bom, aqui eu cumpro o meu propósito em torno desses trechos. Tá? Obrigado. Precisamente 5,5. Não se chama obsessivo para fazer Bom, agora a gente pode abrir, né, para as perguntas. Vocês preferem responder uma a uma ou rápido? como vocês preferirem. Vocês podem escolher como vocês estão acostumados. A gente está acostumado com todos os jeitos. Alguém tem? Você queria fazer uma pergunta, quando agora, né, nessa nova italiana, né, 3, ele está falando desse desejo inédito, que seria um desejo de saber sobre a castração, sobre o real. E inserindo isso, né, no lugar do psicanalista polis mesmo, né, um certo lugar social aí, se a gente pode pensar que isso seria condizente com aquilo que ele diz no Seminervoso, de que o desejo do analista não seria um desejo puro. Se estaria aí a sua impureza. Enfim, como é que se é possível pensar a partir dessa ideia de desejo? Eu acho que teríamos diferentes maneiras, não sei, como é que fazemos? Um a um? Acho melhor não ter. Se a gente fizer as perguntas... Tá bom, pode ser. Pode ser. O que você quer fazer? Não? Eu tenho, na verdade, duas. Primeiro, eu queria te agradecer, Conrado, pela fala precisa, pela pesquisa, pela clareza, né? Que eu acho que quando você fala, eu acho que é feito organizador e é bem legal porque faz a gente abrir, né? Eu acho que para mais questões. Mas
Eu queria, na verdade, ouvir um comentário, que eu sei que você falou do discurso, aquele discurso, do desejo do analista como aquele que quer deseja o discurso, né? E aí tem uma proximidade com o discurso histérico, né? Queria que você fizesse um comentário dessa diferença entre o desejo do analista, que quer discurso, e o desejo histérico, que quer discurso também. E por último, aproveitar para te perguntar, você fala, né, que na hora a psicanálise vira moda, já não é mais, né, psicanálise, a gente tem que se perguntar o que é que está sendo feito. Porém, já ouvi falar bastante, assim, eu não vou lembrar onde, mas que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma força muito grande da psicanálise, né? Você vê nas universidades, a gente ouve falar, em detrimento, por exemplo, a outros países. Como é que você entende isso aqui no Brasil, né? Quer dizer, o que você tem como hipótese, né, dessa necessidade do discurso psicanalítico aqui? Uhum. Mais alguém? Mais alguém? Então, enquanto a gente conversa... Isso, vocês vão pensando, né? Então, Adriana, eu penso essa questão do desejo puro, acho que tem diferentes entradas, né? A maneira como eu localizo a impureza, por assim dizer, do desejo, é porque o desejo do analista, enquanto tal, não advém sem relação, né, com marcas daquele no qual ele advém, né? Então, porque não é uma experiência metafísica, né? Então agora estou sentindo uma coisa estranha, tem a ver com o desejo de analista, né? É pura, olha, vi a luz, né? E uma iluminação que caiu sobre mim, agora eu entendi tudo e virei analista, né? Mas é algo que passa por uma certa transformação de algo que implica, digamos, uma posição, uma marca de gozo numa dada pessoa, né? E como aquela marca de gozo se transforma num oferecer-se a essa experiência de sustentar um desejo de não desejar para o outro, né? Em nome do que aquele analista sustenta isso, né? E ele tem como localizar isso em função de suas marcas de gozo, sua história, né? Então a gente encontra, por exemplo, em testemunhos de AEs, né, de analistas de escola, pessoas que de algum modo, numa dada escola, numa dada comunidade, são nomeados, pessoas que, por assim dizer, testemunharam do surgimento, sim, esses testemunharam o surgimento do desejo do analista. Quando eles colocam um pouco de suas análises, eles articulam o desejo de analista em relação a alguma coisa que tinha a ver com a infância, né? A Cora Guerri, por exemplo, fala de uma coisa dela com um olhar na posição, um olhar de gozo. Então ela traz um sonho no qual ela está no esgoto, né? E no esgoto vê um olho, e esse olho, o olho que a aprisiona, e esse olho no esgoto, né? Ela percebe as escolhas dela de trabalhar com saúde pública, de trabalhar com moradores de rua. Ela coloca toda uma relação dela, né, com pessoas que, por assim dizer, se formariam esse esgoto, né? Então, por que ela foi atrás das pessoas? Porque ela foi atrás de um trabalho, né, que tem a ver com esse esgoto, né? Tem a ver com uma marca de gozo, né, que a aprisionava por esse sonho de um olhar do rato, né, que ela via no esgoto, né? E aí ela localiza que disso, né, a partir do momento que se elabora um certo luto do objeto, ela fala, bom, isso que eu quero fazer, né, eu quero fazer
na clínica. Né? Quer dizer, eu sustento um lugar de analista por transformar isto que era um gozo, pelo qual eu sofria, num desejo. Né? Então, o esvaziamento disso que era um gozo se transformou num desejo, né, singular de ouvir as pessoas e levar as pessoas para além do gozo, para o campo do desejo. Né? No caso dela, tem a ver com isso, que inclusive é um sonho que ela localiza. Então é impuro nesse sentido. Não é sem referência. Não é sem referência. Fantasmas, identificações. Não. Essa é a marca. Não. Ou seja, de uma marca tem a ver com algo da história do sujeito. A história do sujeito. É o esvaziamento. Isso. É como que o esvaziamento de uma marca de gozo, né, inverte. Né? Pensem numa figura, num toro. Né? A inversão do toro, aquilo que era gozo, na sua inversão se transforma em desejo. Né? E em nome de algo que se sustenta isso. Né? E é por isso que um passe, né, enquanto dispositivo de escola, permite interrogar, né, ali, naquela pessoa, como surgiu isso, como que isso aparece, a que isso está, por assim dizer, articulado. Né? Porque é um desejo... O Lacan mesmo fala, bom, suportar a castração é terrível. Né? Se fazer de suporte, né, da castração para o outro, ele usa um termo, é aberrante. Né? É um desejo aberrante. Então tem algum lugar que isso se faz, um lugar que isso se sustenta, porque ninguém vai querer fazer isso. Né? Ele parte, mas quem é que vai querer fazer um treco desse? Né? E, bom, alguma coisa sustenta isso, é um desejo inédito. Por que é inédito? Porque tem a ver com suportar a castração. Ninguém quer saber da castração. Hã? Então, Sibeli, o desejo de discurso, né? Vamos lá, vamos trabalhar no campo. Bom, primeiro, o desejo do analista, né? É por se fazer, né? Não, peraí. Isso. É por se fazer de agente, de causa esvaziada, né? Mas de se oferecer como este lugar de castração, de enigma, e o enigma é um desejo, né? O desejo se manifesta pelo enigma, né? É por se fazer de enigma, né, que o analista faz girar o discurso do mestre, né? E o sujeito que vinha alienado, né, a um significante, né, começa a se interrogar, né? Interroga o outro para que o outro produza um saber sobre o gozo dele. Né? Mestre, produz um saber sobre o meu gozo, que é o discurso da histérica. Né? Quando se põe de agente, põe o sujeito do lado do outro. Não é? Ao se colocar de agente, chama o outro à posição de sujeito. E o outro responde ocupando-se de agenciar a posição de sujeito, a posição de sintoma. Né? Olha o meu sintoma, produz algo sobre a verdade do meu gozo. Né? Então é porque se faz, por assim dizer, de causa, né, desejo de discurso, pondo o outro como sujeito, é que o outro como sujeito começa a se dirigir ao analista como mestre. Então, sim, né? O desejo de discurso faz girar, né, o discurso do mestre e põe em causa, né, o discurso do analisante, que o discurso da histérica é o discurso do analisante. É esse o discurso que predomina numa análise. Né? Esse aqui são ocasionais, né? O discurso do analista é ocasional. Né? Aquilo que se repete numa análise é o discurso da histérica, como o discurso do analisante. Não é?
Quando fica insuportável, né, este saber no lugar da verdade, que é o inconsciente. No discurso do analista, o saber está no lugar da verdade. Quando isso fica insuportável, porque é um saber sobre a castração, né, gira o discurso. Não é? E aí o que a gente encontra, né, é o discurso universitário, na qual o saber se faz de agente. Um saber sobre o inconsciente, só que num lugar equivocado. O inconsciente é um saber no lugar da verdade. Não é? Então, será que, né, quando a gente vê a psicanálise como moda, será que o que está em jogo é o discurso do analista? Ou será que o que entrou em jogo é o discurso universitário? Não é? Não que toda articulação da psicanálise com a universidade seja discurso universitário, não é isso. Até porque muitas vezes o discurso universitário aparece nas instituições de psicanálise. Não tem nada a ver necessariamente com a universidade. Né? Mas é um tratamento do saber psicanalítico, não é? Que se oferece como resposta para tudo. Não é? Então vamos falar de tudo. Né? Sei lá, vamos falar de futebol, a psicanálise tem o que dizer. Sexualidade, a psicanálise tem o que dizer. Situação política, a psicanálise tem o que dizer. É claro que a psicanálise tem o que dizer, mas espera lá. Né? Se a psicanálise se torna uma espécie de teoria social ou teoria totalitária, né, ela perde justamente o de que se trata, de falar sobre a castração. De um saber sobre a castração. Oi? Não, fala. Isso que é singular, né? Individual. Né? Porque vai produzir sujeitos adequados. Normopatas. Né? Isso. Né? Porque o Lacan vai colocar o estudante aqui, né? Aquele que, digamos, é adequado a determinada circunstância social, por exemplo. Não é? Então, é uma burocratização da psicanálise. Não é? Então, tudo bem, eu acho que o psicanalista tem que estar presente em debates de televisão, na universidade, ele tem que estar presente, ele tem que tem que falar sobre política, etc. Né? Mas como fazer isto sem abrir mão, por assim dizer, né, de um totalitarismo, né, um saber todo. Lacan chama esse saber de um saber todo. Se ele se propõe a falar, né, sobre a política a partir do que diz respeito à castração, né, quer dizer, o que, do ponto de vista da psicanálise, tem a dizer sobre a política? Vamos tamponar a castração. Né? Como a gente tampona a castração? Né? Tudo, isso aqui é explicação para tudo, isso aqui é solução política para tudo. Né? Então, acho que certas leituras podem ser feitas do movimento político atual, né, que implica tamponar a castração. Né? Então, tem algo que pode ser dito em relação, não à explicação última para todas as coisas, né, mas o que está em jogo em relação a suportar ou a não suportar o furo. Né? Quando a psicanálise tem o que fazer em relação a isso, né, eu acho que a psicanálise mantém o seu papel, só que, enfim, eu acho que é sempre um papel de crítica. Né? É sempre um lugar marginal, sempre um lugar de crítica. Né? Confesso que há que se desconfiar daquilo que entra na moda dentro da psicanálise. Se segue numa posição de crítica ou se é uma posição narcísica. Né? Enfim, acho que tem lugares da psicanálise, isso não tem a ver com a universidade, né? Mas tem lugares da psicanálise de fazer-se moda, né? Que, bom, por exemplo, podemos falar abertamente, né? Dikovac, né? O Dikovac, a gente inclusive ouvindo o que ele faz, não tem absolutamente nada a ver com psicanálise, né? Então é outra coisa, né? Mas põe em moda, né? Põe como se fosse psicanálise, põe como se fosse a última resposta, como se fosse, manda a carta que resolve o teu problema. Né? E, bom, pera lá, isso é absolutamente avesso à psicanálise, né? E o avesso da psicanálise é o discurso do mestre, né? Então, está dentro do discurso do mestre, né?
Foi? Pelo correio. Pelo correio. Na rádio. Pela rádio. Então, tudo bem, eu acho que se pode. Não é que isto seja pecado, tal. Não, só acho que não é psicanálise. Eu acho que é preciso reservar a psicanálise a outra coisa. Esta outra coisa a qual a psicanálise fica reservada acaba tendo um lugar de margem que politicamente é importante que se mantenha. Né? Que mais, gente? Eu tinha uma pergunta. Eu fiquei pensando nessa questão dos giros, dos discursos, quando você fala que passa para o discurso universitário. E eu fiquei pensando nos tempos de ver, aprender e concluir. E esses momentos de hesitação, né? Isso dentro do desejo do analista, né? Pensando nisso. Então, quanto alguém que está em análise, alguém que atende e se depara com situações em que, quer dizer, com contingências em que essas modalidades discursivas vão operando. Sim. Então, o quanto que é difícil isso, queria que você comentasse como que você vê essa hesitação no tempo de concluir, no tempo de nomear ou da aposta. Não sei se eu vou entender. Eu acho que tem... Bom, eu vou tentar um caminho, você, se for o caso, recoloca, tá? Embora uma análise seja formalizável, né? Embora o inconsciente seja estruturado, seja uma estrutura, uma vez que se suporte a castração, né? O que quer dizer, uma vez que se suporte a contingência, uma vez que se suporta o furo, né? Se abre para a contingência. O que isso quer dizer é que não é possível pré-determinar os passos de uma análise. Agora está nesse momento, agora passou por esse momento, agora está nesse momento, então só faltam 2, por exemplo. Né? Daqui 3 momentos eu não acho que é este campo de formalização, de matematização que uma análise permite. Né? Porque isto seria burocratizar, né? Uma análise. Né? Agora, o que acontece numa análise, e acontece muitas vezes pela dimensão da contingência, a gente consegue formalizar. E isso muda algo que se dá numa análise. Né? E às vezes muda sem que a gente tenha, digamos, atravessado os ciclos do tempo lógico. Né? Momento de concluir, porque, bom, a ideia é essa, né? Instante de ver, tempo para compreender, momento de concluir. Isso numa análise, mas também isso numa sessão. Né? Mas espera lá, uma sessão pode encerrar num instante de ver. Né? Mas eu não sei porquê, mas eu não tenho ideia, mas, puxa, olha, me ocorreu isso, por que será? Bom, tudo bem, pode ser ali, um instante de ver. Né? Não precisa ser um momento de concluir, é isso. Né? E é isso não significa fechar no sentido, né? Porque é isso que possa ser o esvaziamento de sentido. Não é? Daí o que a gente tem muitas vezes, e a gente conta com isso, né? É que, bom, o sujeito, às vezes a pessoa está lá em análise, e às vezes a coisa pode não andar, né? Encontra alguém e se apaixona. Muda, a pessoa se transforma. E se transforma em torno de alguma coisa da ordem da contingência. Aí a gente, bom, pera lá. Encontrou alguém e se apaixonou por conta desse momento de análise? Né? Ou porque encontrou alguém e se apaixonou, mudou o momento de análise? Contingência.
Né? Esse é um momento em que a gente se depara com isto que é o furo. Né? Tem um saber no lugar da verdade que a gente não tem acesso. Ele faz alguma coisa.